Pedi agora um bocadinho de silêncio, por favor. Pedi a vossa atenção porque vamos fazer o sorteio para a apresentação. Ou seja, para ver quem vai ficar em primeiro, segundo e por aí. Aponta aí. Está ali. Quem é? GPP. Ora, o primeiro a apresentar será a GPP. Não, tens atrás. Não, mas eu preciso dos nomes. Eu tenho a minha, obrigado. Preciso dos nomes da coisa. GPP. GPP. Ok, obrigado. Segundo grupo a apresentar será a ISAG Turismo. Terceiro grupo, ISP Gaia. Quarto grupo a apresentar, ISAG Hotelaria. Aquele aqui é o quê? Não preciso dizer se não está. Quinto, gestão hoteleira e alojamento. Gestão de turismo. Gestão de produção de cozinha. Gestão de restauração e bebidas. E o último, exclusão de partes. Gestão de produção de cozinha. Está tudo aí? Aqui é o primeiro grupo. É o GPT. Primeiro grupo. Então deixa aqui. Gestão de produção de pastelaria, não é? Pedi ao grupo de gestão de produção de pastelaria que se dirija aqui, por favor. Antes disso, gostaria de agradecer ao júri. Temos aqui 6 representantes, porque um dos representantes, o Dr. Paulo Vaz, diretor da escola, não pode estar presente devido a uma reunião. Por isso passo a apresentar o júri. Em representação da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, temos a doutora Maria João Castilho, da área da formação. Temos o Dr. José Carvalho, que está a chegar. A doutora Patrícia Ramos. Marketing e vendas, exatamente. Depois temos o Dr. Kevin Hemsworth. Do ISP Gaia temos o Dr. José Oliveira. Do ISAG, já disse, exatamente. E temos o Dr. José Carlos Martins, do Talent Spot. Vou só dar uma pequena informação em relação à apresentação. Os grupos têm 5 minutos para fazer a apresentação. Por isso têm que ser breves, rápidos e eficazes. Depois o júri terá 3 minutos para fazer perguntas ou colocar alguma informação adicional que queira sobre a apresentação do trabalho. Pedi ao grupo que se dirigisse então, por favor. Diz? Sim, se calhar contos, mas não é preciso colocar um... Diz? Gestão e produção de pastelaria, correto? Vocês vão apresentar em PowerPoint? Sim. 5 minutinhos, está bom? Álvaro, estás a controlar? Então, olha, toma o microfone, eu vou passando os textos, tá bem? Doutor António. Está tudo ok? Nós vamos controlar o tempo, por isso, quando eu disser partida, começar. Já tem microfone? Posso começar? Então eu vou ter que fornecer o meu. Se calhar, você
E deste lado não vão. Sim, vão levar. Ou se calhar é melhor. Não, tu vais primeiro que eu. Podem começar a apresentação, por favor. Olá, bom dia a todos. Nós somos o grupo de a turma de gestão e produção de pastelaria e eis a nossa resposta. O micro... E eis a nossa resposta à questão que nos foi apresentada. Reparem que aqui nós não fizemos tradições versus tendências. Nós não acreditamos que este conflito entre tradição e tendência seja uma rivalidade. Muito pelo contrário, é uma cooperação. A verdade é que as tendências precisam de conectar com o contexto local onde querem proliferar. Quando querem introduzir uma tendência, algo novo, a uma cidade, a um país, seja onde for, tens que conhecer o local. Tens que saber como integrar o que tu queres oferecer. E as tradições do local têm que saber que precisam das tendências, precisam saber o que é novo para conseguirem sobreviver. O que acontece com as tendências e as tradições que não querem participar nesta cooperação é que elas morrem. Pura e simplesmente morrem. Continuando nesse tema, a gente dá alguns exemplos agora. Mais alto? Ok. Mais alto. E um grande exemplo que a gente pode encontrar até mesmo na nossa área de pastelaria é sobre o manjar branco. Talvez muitos nem conheçam uma receita original, mas ela é completamente diferente do que a gente conhece hoje em dia. E antigamente nós tínhamos a ideia de refeições, de maneira geral. E por volta do século 17 e 18 foi que começou a ter essa diferenciação entre doces e salgados. Tanto que esse manjar branco, originalmente, levavam ingredientes tanto doces quanto salgados e não conseguiu se manter nessa questão. Então, foi completamente esquecido e hoje em dia já é uma receita completamente diferente, mais voltada para o doce. E outro exemplo que a gente pode falar em questão de tendência foi quando teve um boom aqui no país sobre os restaurantes de comida mexicana. Foi aquela coisa que todos queriam conhecer, foram restaurantes montados em até locais muito movimentados, de grande turismo, mas foi só aquilo. Então, os restaurantes não conseguiram se manter ao longo do tempo, porque não ofereciam nada de diferencial, não ofereciam nada de novo e era só comida mexicana e ponto. E é isso. Ai, desculpa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Dando continuidade ao assunto, vamos falar a nossa visibilidade de como que as tradições se mantêm. As tradições podem se manter justamente através das tendências, como nós estávamos dizendo. Nós entendemos que são coisas que devem andar juntas. Também se manter no posto de trabalhos, buscando sempre inovações e incentivos para que ela possa ter mais força. Com a tendência, nós damos a força às tradições e elas podem seguir cada vez mais fortes. Um exemplo disso, nós temos a Livraria Lelo, que ela hoje é uma grande tendência, mas também é uma tradição que se manteve e que teve sempre os incentivos necessários. Me desculpe. Sim. Quer completar algo? Gente. Ora bem, aqui um bocadinho para terminar. A conclusão que nós chegamos é que tanto as tendências como as tradições, para elas se manterem relevantes, têm de ter como base estes dois pilares, a exclusividade e a autenticidade. A autenticidade está muito interligado com a tradição, aquilo que é a nossa cultura. No entanto, tudo o que é tradição, a nossa cultura não é estanque, tem de estar em constante movimento. Daí tem de estar extremamente relacionado com as tendências atuais e uma tendência que eu acho que está para ficar é então a tendência da exclusividade. Exclusividade não relacionado economicamente ou socialmente, mas sim com a individualidade. Ou seja, temos produtos e serviços customizáveis, temos produtos e serviços para aquela pessoa, porque todos nós gostamos de nos sentir vistos, todos nós gostamos de nos sentir únicos. Daí o grande exemplo que nós chegamos a ter foi então da manteigaria
da parceria da manteigaria com... Falta aqui a imagem da Delta, aqui que temos aqui no Porto. A manteigaria, embora seja uma empresa recente, é baseada no... Ui! Está tudo junto, prontos. Está baseado no pastel de nata, que é então uma das tradições mais de maior sucesso em Portugal. Portanto, temos a manteigaria que vende pastel de nata, está aberto para toda a gente ver. Temos aí então a questão da autenticidade, da tradição. No entanto, está com a parceria com a Delta, ali na Baixa do Porto, que cada pessoa pode escolher o café, pode escolher a combinação que tem, daí a exclusividade, a customização do serviço. Portanto, já passamos? Pronto, já está. Terminaram a apresentação? Sim. Passava o palco para Vou dar voz agora ao júri, se quiserem colocar alguma questão ou alguma apreciação em relação à apresentação. O júri está constrangido. Vocês falaram que as tradições, a tendência é complementar a tradição, não é? E que uma das tendências vigentes é exclusiva. Nesse sentido, eu questionava se a tendência não pode sacrificar as tradições do seu excesso de procura. Como assim? Se a tradição se a tendência pode estar acima da tradição? No seu... eu acho que a nossa resposta a isto tem muito a ver com, em vez de ser produções de massa, ou seja, com muita... como é que eu ia dizer isto? Ai, agora toda a gente a olhar para mim. Quando muitas vezes estamos, pelo menos o que nós estivemos a debater, quando uma empresa está demasiado focada nas tendências, pode perder um bocado a sua identidade. Se não tiver por base elementos tradicionais, elementos que... Se uma empresa só pensar, ok, o que é a tendência neste momento? Vamos fazer isto. Passado daqui a um ano, agora a tendência é outra. Está sempre a alterar. Perde muito a sua identidade. Nós queremos... Tem o equilíbrio. Se demasiado de um lado, irá cair. Simplesmente é a nossa problema. Nossa perspectiva é que os dois devem andar juntos. Nossa perspectiva é que os dois devem andar juntos. Um precisa do outro. A tendência complementa a tradição. Se você só for pela tendência, a tendência fica vazia. Você precisa da tradição andar junto com a tendência. Então, o nosso ponto de defesa seria esse. Seguirmos a tendência junto com a tradição. Só a tendência fica realmente vazia e se perde, mas com a tradição ela se eleva. Então, uma coisa complementa a outra. Mais alguma questão? Tem mais alguma questão na parte do júri? Temos aqui mais 2 minutinhos para Tenho uma questão. Parabéns, antes de mais, pela apresentação. Digam uma coisa, vocês referenciaram aí o caso da Livraria Lelo, não é? Conheciam a Livraria Lelo antes desta nova tendência a acontecer? Gostava de uma opinião pessoal. São a favor do que aconteceu? Não são a favor? Fariam de forma diferente? Como é que geririam este processo da Livraria Lelo? Sendo ela um ícone de turismo no Porto e em Portugal. Pessoalmente, acho que ajuda muito à identidade do Porto. No entanto, acho que se calhar foi feito de uma forma um bocadinho excessiva. Acho que, por exemplo, eu cheguei a visitar a Lelo quando ainda não se tinha de pagar bilhete, era completamente gratuito, não havia filas de imenso tempo para entrar nela. E portanto agora já não dá para fazer isso, já não dá para uma pessoa daqui do Porto visitar a sua própria cidade sem estar completamente relacionado com os turistas. Portanto, eu acho que foi feito de uma forma um bocadinho excessiva. No entanto, que ajuda à visibilidade do Porto, que ajuda
que o Porto é uma cidade tão rica e que ajuda também a essa riqueza e às outras pessoas perceberem o que há no Porto para ver, acho que sim, mas também gostava de eu, como pessoa do Porto, conseguir visitar esses sítios sem estar completamente assambarcada sim. Da minha parte, quando eu visitei a Lelo, antes desta mudança, eu era muito novo. Nem me lembro quantos anos tinha quando fui lá. Tenho assim uma memória muito fraca de visitar assim um espaço antigo, cheio de livros. Eu, criança, quero lá saber disso. Mas eu lembro de ter sido um espaço cheio de tradição e com uma certa identidade única. Eu tenho assim uma memória de passar pelos livros velhos com as grades e os vidros antigos e olhar para aquela janela maravilhosa fora e de subir aquelas escadas, aquela curva engraçada que se tem que fazer ao subir com aqueles degraus ainda velhos antes da pintura que eles fizeram na escadaria. Tenho essa memória de tradição. Eu olho para essa altura e que espaço único, que espaço impressionante, que tradição maravilhoso. Agora hoje em dia eu passei por lá assim de vista e parece um parque temático um bocado. Mas mesmo assim, ao fazer esta mudança acho que perdeu um bocadinho dessa identidade. Mas foi preciso para sobreviver o negócio. Perdeu um bocadinho da identidade ao fazer esta transição, mas está vivo e prolifera. Foi necessário. Por isso, o que eu estava a dizer antes do balanço entre tradição e tendência, constante balanço, se um lado puxar demasiado a corda, se um lado inclinar demasiado, cai tudo. Não há maneira de salvar. Se a livraria tivesse sempre transformado num museu para as pessoas passarem, paguem isto e touchscreens por todo o lado, guias para um outro, seria nojento. Ninguém queria visitar um espaço desse. Vamos ser honestos. Ninguém quer ver um espaço muito importante para a história do Porto, que dá imagem ao Porto, transformar-se num parque temático, seguir tendências, seguir tudo que os turistas querem para entreter. Desculpa interromper, pedia-te só que terminasse. Pronto, é acabar isso, é o que eu estou a dizer. Há limites, temos que manter dentro deste balanço, é o que eu quero dizer. Desculpem lá. Muito obrigado. Acho que podemos dar por terminado. Obrigado ao grupo de gestão e produção de pastelaria. Obrigado ao júri pelas perguntas. Boa. É melhor ficar deste lado. Pedíamos ao grupo de Isaac Turismo, por favor, que se dirija aqui ao centro. Não, mas tem que ser. Vão todos falar, vocês? Sim. Sim? Então se calhar dividam-se como... Sim, nós não vamos falar. Por favor, só peço que Olha, Maria, vai falar. Ana Maria. Sim, eu exatamente. Ia pedir que falassem um bocadinho mais alto. Eu sei que a questão do microfone é assim um bocadinho especial, porque parece que estamos a falar e isto não dá energia, não é? Mas é por causa da transmissão. Podem ir aqui. Quando estiverem preparados, digam. Está tudo ok? Podem começar. Obrigado. Bom dia, chamo-me Sara Gouveia. Cátia Luís. Bom dia, sou a Mariana. Bom dia, sou o Rafael. Nós somos da licenciatura de Turismo no ISAG e nós criámos um evento cultural na Alfândega do Porto que se irá realizar no dia 25 de maio a dia 1 de junho de 2024 e vão ser abordadas as seguintes tradições portuguesas: azulejos, os caretos, danças portuguesas, fado e música portuguesa com o âmbito de as preservar. Iremos ter nas duas primeiras salas, logo à entrada, divididas. A primeira sala iremos ter venda de produtos de artesanato, workshops de azulejos e máscaras de caretos. E na segunda sala iremos ter degustação e venda de... neste caso, peço desculpa, banquinhas de degustação e venda de produtos das comidas das regiões Norte, Centro e Sul e exposições de videomapping da produção do vinho do Porto.
para realizar a promoção digital do nosso evento. Nós iremos utilizar as redes sociais para a divulgação e também iremos ter a criação de um site onde poderão estar à venda os produtos que também estão à venda no evento, ou seja, as pessoas que não se podem dirigir ao evento podem comprar através do site os produtos dos artesãos e também iremos realizar live streams das danças e das músicas e também dos workshops para também essas pessoas do outro lado do mundo ou até de Portugal que não se poderão dirigir ao evento, poderão acompanhar através da live stream. Relativamente aos patrocinadores, nós temos a STCP e a CP também pensando numa questão de sustentabilidade e do transporte. Temos o Turismo de Portugal, o Turismo Porto e Norte, a Alfândega do Porto e a Câmara do Porto. Terminamos. É isso. Obrigada. Obrigada. Agora damos um espaço aos júris para realizarem alguma pergunta caso queiram. Força. Peço só que use o microfone, se achou. Bom dia, só uma chamada de atenção. O vosso site não funciona. Tem um C de cedilha e tem um til. Certo? Era só para dizer isto. Tá, muito obrigado. Uma pergunta? Olá, Viva, bom dia. Olá, Viva, bom dia, parabéns pela apresentação, sim senhor. A minha pergunta é em que é que se inspiraram perante o tema que vos foi apresentado, não é? Portanto, tradições versus... Podia repetir a pergunta, por favor? Posso repetir, sim senhor. Não é? Portanto, o tema que vos foi proposto, não foi? Portanto, era tradição e tendências, não é? Sim, sim. E eu agora certo. gostava de saber em que é que se inspiraram para criar este evento. Nós pensámos em manter as tradições as tradições portuguesas tal como elas são e também integrar as tendências de uma forma. Agora os turistas procuram cada vez mais a autenticidade nas experiências que vêm fazer. Pronto. Então integramos os workshops para eles poderem fazer eles próprios a arte local, por exemplo, os azulejos, pintar os azulejos e fazer as máscaras dos caretos. Acho que é uma boa forma de preservar a nossa cultura, a nossa tradição e mesmo assim mostrar às outras pessoas como era ainda há muito tempo, como nos foi mostrado a nós. Muito bem, sim senhor. Se o júri tem mais alguma questão? Sim, temos mais uma questão. Isto é a Alfândega do Porto, certo? A vossa preocupação é mostrar tradições locais, regionais ou nacionais? Não, nacionais. Ok. Vamos ter de locais de norte a sul do país, sim. E Muito por bem. isso é que também temos patrocinadores da STCP e da CP para ajudar a deslocar essas populações até ao Porto. Ok. Olá, bom dia. Gostava de saber o porquê terem escolhido as tradições em questão. Alguma razão especial? Porquê os caretos? Porquê todas essas tradições? Nós escolhemos porque achamos que o fado, pronto, é mais conhecido e as pessoas até conhecem, mas por exemplo os caretos e o tipo de gastronomia, os azulejos, o tipo de gastronomia que temos no evento não são tão promovidos por as entidades de turismo e as pessoas não têm tanto conhecimento sobre o assunto e para que não caia também no esquecimento e que as pessoas possam conhecer, mesmo quem vem do estrangeiro, decidimos então escolher estes que elencamos. Mais alguma pergunta do júri? Ora, vamos dar por terminada a apresentação. Obrigado ao Isaac Turismo. Queria só relembrar ao júri que a avaliação é feita de 1 a 10, pensando em vários elementos como o pensamento, a criatividade, a missão futura do tema que está a ser debatido, por isso, para terem essa informação. Ora, vou chamar o ISP Gaia, terceiro grupo a apresentar.
2. Todos vão falar. Cada aí, Alex. Álvaro, tudo preparado? Olá, boa manhã a todos. Meu nome é Alice. E Olinda. Eu sou a Tatiana. Sou o Diogo. E vamos iniciar a apresentação do nosso projeto. Nesse projeto, nós nos debruçamos sobre a premissa de que as tradições devem ser sempre preservadas. Porém, as tendências não podem ser ignoradas. E se usadas da maneira correta, elas podem impulsionar até mesmo a preservação das tradições. Bom, o nosso projeto ele é basicamente um museu móvel com parceria com as tradições portuguesas e as grandes cadeias de hotelaria. Nós vamos nos focar principalmente nos artesanatos, na gastronomia portuguesa, música portuguesa e a tendência, sustentabilidade, turismo rural e evolução tecnológica. Nos artesanatos, nós escolhemos os artesãos locais, por ser sustentável também, é econômico e tem a parte que nós podemos envolver os turistas com os artesãos a fim de conhecer mais um pouco da cultura portuguesa. Pronto, tornando isto agora um bocadinho mais prático, vamos supor que qualquer um de vocês escolhe uma estadia num certo hotel que está com uma exposição de artesanato. A exposição iria decorrer da seguinte forma: da parte da manhã, os turistas podiam ver os artesãos locais a fabricar as suas próprias peças, podiam até falar com eles um bocadinho mais a fim de conhecer a história do artesanato, envolver mais os turistas com as histórias locais. Iríamos decorrer já para a parte do almoço, em que teriam à sua disposição a gastronomia típica portuguesa, como por exemplo as várias confecções de bacalhau ou até talvez o cozido à portuguesa. Na parte da tarde, os turistas podiam então aproveitar e até comprar com valores simbólicos as peças de artesanato que foram produzidas até então. No entanto, esta visita seria gratuita para os hóspedes do hotel. Para quem estiver da parte de fora, por exemplo, os turistas que estiverem a passar ou até mesmo os portugueses, com um valor simbólico poderiam então pagar a sua entrada. E esta exposição seria feita em serviço de streaming para podermos levar a nossa exposição um bocadinho mais por todo o mundo. Na tendência da evolução tecnológica, nós vamos conectar o antigo com o novo, de forma a usar a inteligência artificial e a internet, fazendo uma espécie de live stream online para poder conectar o público que não pode atender o hotel presencialmente, de forma a poder conectar o público exterior ao artesanato português. Com isto vamos fazer uma filtragem do público-alvo, de forma a realizar um museu móvel em outros países, promovendo as tradições portuguesas. Obrigado. Dou a palavra ao júri. Alguém tem alguma pergunta? Bom dia. Se vocês tivessem que colocar um nome ao vosso projeto, neste caso concreto a este Museu Móvel, qual seria o nome que vos faria sentido colocar? Acho que fazia mais sentido o nome do nosso projeto ser Tradições Móveis. São as tradições portuguesas ao redor de todo o país. Por exemplo, podíamos também, através das parcerias com as cadeias hoteleiras, os artesãos, por exemplo, vindos do interior, criarmos uma parceria com os hotéis no interior, dando um certo desconto, por exemplo, aos hóspedes, gerando assim mais um turismo rural. E podíamos levar a nossa exposição aos vários pontos do país. Acho que fazia mais sentido, sim, o Tradições Móveis. Mais alguma pergunta? Bom dia. Vocês falaram por duas vezes numa coisa que eu não percebi a ligação, que é o facto de que tem que ser ou preços simbólicos ou descontos.
que pouco tem a ver com a sustentabilidade que é necessária para que o artesanato e a gastronomia portuguesa sobreviva. Portanto, gostava de ter um comentário sobre isso. E porquê, se estamos a falar de artesanato e gastronomia e música portuguesa, porque é que isto há de estar tão ligado às cadeias e não propriamente mais ainda ao turismo rural, que é uma das vertentes do vosso projeto? No nosso ponto de vista, as grandes cadeias hoteleiras são as que têm a maior percentagem a nível de reservas, por exemplo. E toda a gente sabe, acho que é de conhecimento geral, por exemplo, que o turismo está cada vez mais focado para o litoral. Só há relativamente pouco tempo é que começou a existir maior a tendência do turismo rural. A nossa intenção é fomentar, de certo modo, aos nossos turistas conhecerem Portugal por inteiro e não Portugal pela costa. Acho que, e por exemplo, tinha falado na parte dos valores simbólicos, não acho que faça sentido ser 100% gratuito e sim os hóspedes terem certas regalias. Quando falamos em valores simbólicos, falamos, por exemplo, em 2 euros de entrada, simplesmente simbólico, não um valor de cobrança total. Acho que faz mais sentido, porque se os hóspedes estão lá, têm que ter mais regalias do que quem vem de fora, no meu ponto de vista. Querem colocar mais alguma questão? Ainda temos aqui 2 minutinhos do nosso tempo. E peço imensa desculpa, mas eu tenho que dizer isto. Eu fiquei muito confundido com a questão dos conceitos. Grandes cadeias no interior, hotéis rurais e litoral. Um hotel rural pode. Um hotel rural, ok, certo. Há ruralidade no litoral, assim como há, não diria metrópoles no interior, mas quase. Eu acho que há aí uma grande confusão de conceitos. Quer-me explicar um bocadinho o que é para si a ruralidade, o que é assim o litoral? Porque parece-me que está um bocadinho. Eu fiquei muito confundido. Se me explicar um bocadinho. Pronto. O que é que as cadeias e a ruralidade têm a ver uma coisa com a outra? Porque parece que é uma contradição em termos. O que nós queremos fazer não é fomentar a rivalidade entre as duas, mas sim as parcerias. Queremos que, através das reservas no litoral, os nossos hóspedes possam conhecer sim o interior. Nós queremos fomentar ao conhecimento de Portugal por inteiro, juntando todos os tipos de turismo num. Não querendo... Todo o litoral é desenvolvido. Não é? Nós, quando falamos na parte do litoral, Certo, em termos turísticos. quando me refiro ao litoral, refiro-me às grandes cidades. Sim. E a nossa intenção é que os nossos turistas possam conhecer tudo. Daí querermos unir as cadeias também no interior e nas partes já mais desertas, a que o turista possa ajudar no seu desenvolvimento. Obrigado. Vamos terminar por aqui. Nosso tempo esgotou-se. Obrigado ao grupo de Ispegaia. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Esse aí fica com ela. Desculpa. Agora vamos chamar o ISAG Hotelaria, por favor, o grupo. Será o 4º grupo a apresentar. Para que não nos perdamos aqui no tempo. Tudo preparado? Vão todos falar? Só um bocadinho para colocarmos a apresentação. Podemos dar início à apresentação. Boa sorte.
Bom dia a todos. Construímos aqui uma pequena apresentação para conseguirmos, no fundo, perceber se existe um ponto de equilíbrio entre tendências e tradições e até que ponto as tendências realmente representam uma mais-valia para os nossos produtos turísticos ou se, no fundo, só nos tiram a identidade e nos fazem e nos vulgarizam de certa forma e nos aproximam de outros destinos turísticos. Olá a todos. Então eu vou começar a falar pelas redes sociais. Antigamente os hotéis, as empresas gastavam dinheiro em inúmeras campanhas de marketing para patrocinar o hotel, ou seja, o produto em si. Hoje, uma das maiores estratégias é as redes sociais, em que lá são publicadas fotos dos hotéis, as suas paisagens, gastronomia, eventos que possam ser feitos lá nas redes. Mas um dos maiores impactos que se calhar podemos ver são os influencers, como os youtubers, que eles quando vão viajar, eles filmam tudo, desde o início da viagem até ao final, como no hotel, principalmente o quarto hotel, em que é um dos pontos mais importantes para o indivíduo, para o consumidor, a sua paisagem, a sua gastronomia, atividades que possam fazer não só no hotel, mas como também fora, sítios que possam ir visitar, os preços, que para muita gente, principalmente quem tem filhos, é muito importante. Eles apresentam tudo. Ou seja, isso cativa os consumidores, principalmente porque os influencers e os youtubers são sinceros, eles dizem não só os pontos positivos, como também dizem os pontos negativos, ou seja, cativa imenso, principalmente quem vê os vídeos. Depois, podemos falar então, principalmente dos transportes, que neste momento, com a sua evolução, temos várias formas de viajar. Se nós agora quisermos ir à Espanha e se não gostarmos de andar de avião, podemos ir de carro, comboio, como agora temos os cruzeiros que nos mostram, que mostram vários sítios do país, como passam por vários países. Bom dia. Eu vou falar aqui um bocadinho dos dois pontos da inteligência artificial e realidade virtual. A implementação destas tecnologias permite-nos otimizar os recursos, os custos, o tempo e melhorar, de certa forma, a qualidade dos serviços prestados. A inteligência artificial, através dela, podemos prever investimentos futuros, como por exemplo, a Câmara Municipal pode criar um site de vendas de produtos regionais e com isto conseguir-se então perceber a maior procura dos turistas e assim investir mais na produção daquele produto. Já na realidade virtual, veio recentemente conquistar o mundo, envolve um headset VR que ajuda a emergir ao usuário um ambiente digital por meio de imagens, sons e sensações físicas. Deixo então aqui uma questão aberta. Até que ponto esta realidade pode prejudicar na deslocação de um turista, por exemplo, para um museu? Lá está. Conseguimos perceber que há pontos negativos, pontos positivos e na opinião do nosso grupo, este é um dos maiores pontos positivos dos trends, das tendências. E o turismo de experiência vem combater um bocadinho o turismo de massas, embora todos saibamos que o turismo de massas vai continuar sempre a funcionar bem, porque é barato, as pessoas têm facilidade, conseguem comprar pacotes, é prático e fácil. Mas o turismo de experiência é uma trend que tem a possibilidade de dar valor à tradição. E como? E a partir do quê? Então, primeiramente o turismo de experiência vai ajudar a descentralização. Porquê? Normalmente o turismo de experiência é praticado num espaço rural. Sendo praticado num espaço rural, vai criar postos de trabalho. Além de criar postos de trabalho, vai fazer com que o artesanato do local seja valorizado, haja pessoas a comprar o artesanato, vai fazer com que a gastronomia seja valorizada. Vamos continuar a conseguir
fazer gastronomia portuguesa e depois podemos então falar um bocadinho da gastronomia, outra tendência da gastronomia. Hoje em dia, chefes de cozinha, restaurantes, todos se preocupam, e acho que é o caminho correto, na sustentabilidade, sazonalidade, proximidade, ou seja, dar importância ao produto, trabalhar o produto, mas de forma natural, com os produtos da região. E a cozinha gourmet é espetacular, mas, na minha opinião, cada vez mais o gourmet está a ser deixado um bocadinho mais de parte, para voltarmos lá atrás à novela cozinha e voltarmos à simplicidade, ao produto. E aqui é um dos exemplos em que eu acho que as tendências são uma mais-valia, e acho que o turismo de experiências está a crescer no nosso país e tem toda a capacidade de ajudar a tradição, e neste ponto nós achamos que é muito positivo. Por um lado, é necessário manter certas tradições devido à priorização do contacto humano por parte do cliente e devido à forma da oferta dos serviços de hotelaria e de turismo, que necessitam da presença do cliente para serem usufruídos. Por outro lado, as tecnologias são absolutamente necessárias para este setor, devido às facilidades que proporcionam, quer na exposição da oferta, quer na estruturação da mesma. Por fim, consideramos que as tradições e as tendências devem estabelecer uma relação de equilíbrio e de modo a otimizar múltiplos parâmetros deste tipo de organizações. Obrigado. Tá. Obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado ao grupo Isago Hotelaria. Passar a palavra ao júri, se tiverem alguma pergunta. Então, bom dia, obrigada pela apresentação, parabéns. Relativamente aqui, eu gostava que vocês explicassem um bocadinho melhor a vossa questão relativamente aos museus e à inteligência artificial. Colocou aqui uma questão, não é? Até que ponto é que a inteligência artificial não impediria o desenvolvimento de museus e, portanto, convinha explicar aqui um bocadinho porquê, está bem? Então é assim, nós quando tocamos neste ponto é sempre pensando no longo prazo, ou seja, nos dias de hoje a inteligência artificial funciona como um complemento a um museu. As pessoas conseguem visitar o website e perceber mais um bocadinho o que vão esperar. Só que por outro lado nós estamos numa evolução, estamos num momento de evolução tecnológica exponencial, em que mês a mês aparecem novas coisas. E então a nossa questão é, até que ponto no longo prazo, não hoje, não daqui a um ano, mas até que ponto no longo prazo a realidade virtual não vai ser um enorme inimigo da área da hospitalidade, ou seja, as pessoas vão deixar de sair de casa, vão deixar de andar de transportes, vão deixar de visitar um hotel, vão deixar de ir a um restaurante, porque estão sentadas no sofá, metem uns óculos e conseguem ver o museu. E é assim, claro que nos dias de hoje não é a mesma coisa, mas todos nós sabemos que da forma como as coisas evoluem, nunca vai ser como o presencial, mas a qualidade vai aumentar. E então para nós a realidade virtual neste ponto é uma inovação que vai ser uma grande inimiga do turismo no futuro. Muito obrigado pela apresentação. Já esgotámos o nosso tempo. Uma salva de palmas. Obrigado pela vossa apresentação. Vamos chamar a gestão hoteleira e alojamento, por favor, o grupo. Os nossos bem conhecidos, gestão hoteleira e alojamento. Nervosos? Então vamos lá. Podem começar, por favor, a apresentação. Isto não dá para pôr maior? Esperem um bocadinho. Mas pronto. Só um momentinho, desculpem lá. Problema técnico. Vamos ver se o Sr. António nos pode ajudar. Espetacular. Ele está ali. Pronto, hotelaria de pessoas para pessoas. Nós somos a turma de alojamento e de hospitality e, portanto, vamos falar em ambos os idiomas, tanto português como inglês. Passar à frente, por favor. Alguém pode? Ok.
Eu não sei funcionar com isto, será que eu sei? Tá. Nós fizemos uma divisão da palavra hotel e eu vou explicar o ponto humanização. Claro que quando nós pensamos em inovação, nós pensamos muito, e as empresas em geral, pensam muito também em tecnologia. Mas claramente que não nos podemos esquecer do que é o lado humano. Podemos recuar um bocadinho no tempo e falar do tempo do Covid e que quando nós pensamos nos tempos em que estávamos em confinamento em casa, grande parte daquilo que nos faltava, e eu falo por mim e pelos meus colegas, era a parte do contacto humano e do contacto físico. Portanto, por muito que nós queiramos inovar, nós podemos sim usar a parte tecnológica a nosso favor, no sentido de retirar a carga de trabalho aos trabalhadores, para que estes fiquem mais disponíveis para dar um apoio personalizado a cada cliente. E, portanto, também é importante referir uma posição que é cada vez mais importante nos hotéis, que é o Guest Experience Manager, que neste momento eu acredito que seja o braço direito do General Manager de cada hotel, e que o trabalho deste e a função deste é precisamente ajudar na personalização de cada hóspede e tornar esta experiência única. E agora passo a palavra. Obrigada. So, opportunity. We must see the technology as an opportunity and not as a threat. As Carolina, my colleague, was saying, during COVID and even before, technology was booming and we must not be afraid of it. We should see it as an assistance to our work, especially in hospitality. We should see it as something that can help us to operate better, to have more time for our clients, to give them a more personalized experience, because technology will do a lot of repetitive tasks and routine tasks that without technology wouldn't have them. And of course, technology is the image that Gen Z is as well. The Gen Z generation is also a technological generation, and we should give this to them, because we will please not only them but the current generations. Tal como a minha colega disse, a tecnologia está cada vez mais em voga, mas não podemos esquecer as tradições, até porque Portugal é um país com muitas tradições e um povo muito hospitaleiro, que gosta muito de receber pessoas, e mesmo que temos exemplos, mesmo que estejamos no metro e não conseguimos falar inglês, damos sempre o nosso máximo para conseguir ajudar os estrangeiros quando vêm cá. E devemos, devido a isso, promover também as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa gastronomia, os nossos artesanatos, para que não se percam a história das nossas tradições ao longo das gerações que têm sido tão lutadas para conseguir manter essas tradições vivas. Temos exemplo disso no atual nosso mercado do Bolhão, que foi feita uma reconstrução, mas continuam-se a manter lá as tradições, continuam-se a manter lá os mercados com as pessoas que sempre que lá tiveram a vender, e podemos passar através das nossas tradições um bocado da história que é o nosso país. So about stigma, we should not see the technology again as a job displacement or automation as a bad thing. We should see that taking routine and repetitive tasks away from employees will give them more time to be with clients. And again, hospitality is about adaptability, critical thinking, empathy, and humanity. So if we give them technology to cooperate, they will have more time to personalize experiences, and we will never be taking out jobs, because people are essential, and we actually be creating more jobs sometimes by evolving. We'll be needing of web developers, we'll be needing of cyber security, we'll be needing of
other jobs that technology will create eventually and has been creating since many years. And now I'm going to speak about literacy. I think you all know what is literacy and happens everywhere. Here in school, in hospitals, new hotels, everywhere. But if we think about sustainability and literacy at the same time, that's what still happens. What I'm saying is, like, we all think we know what is sustainability. But actually, we all work on an image. We don't go deep inside of the subject and understand that when we start to build an hotel, from the scratch, we should be thinking about sustainability, because from there, we can use the resources in terms of energy. We can think about staff-wise. How can we be more sustainable in staff? How can we be economically sustainable? And using all the resources we have. So I think there's a lack of information, a lack of education in terms of sustainability. That's something that we should focus on. Can you? So this is presenting our company. We are T-Square, and we are here to help the small and the medium and the large hospitality companies. The industry needs a change, and we are the change, and we are not afraid to say so. If you want to join us, you're welcome. Thank you. Obrigado pela vossa apresentação. Passo a palavra ao júri. Se tiverem alguma pergunta, alguma questão pertinente. Eu queria vos colocar uma questão. Vocês falaram aqui sobre, no fundo, manter as tradições, a enfatização de ter um guest relations, etc. Mas ponho-vos a questão desta forma. Num momento em que nós estamos, em que temos cada vez menos pessoas viradas para o turismo, viradas para estar com o turista, lidar com o turista, seja na restauração, seja nos hotéis, vocês não consideram difícil que uma pessoa que venha de fora, um estrangeiro que venha trabalhar para Portugal, possa fazer esta vossa missão exatamente da mesma forma como um português? Se bem percebi, o que nós queremos, portanto, há de facto pessoas que vêm trabalhar durante 6 meses, 1 ano, e portanto poderíamos dizer vamos perder a identidade do nosso hotel, pensando num caso prático. Mas a hotelaria é a partilha de experiências e portanto termos um mundo rodeado de hotéis que têm um pessoal com várias culturas diferentes, para mim é enriquecedor, e não, ou seja, eu vejo isso de forma enriquecedora e não uma fraqueza. Claro que o hotel tem de ser muito forte na sua estrutura, nos seus valores, para não perder a sua identidade, e tem de passar a sua cultura, não é? A cultura onde está, no país onde está, se estiver no interior, da sua comida, da música que existe lá, se é fado, se é folclore. Portanto, o hotel tem de ser responsável pela transmissão da sua cultura e também tem de ser aberto a que quem esteja lá a trabalhar também consiga passar a cultura deles. Esta é a minha perspectiva. E vamos pensar em capitais europeias ou mundiais em que toda a sua população não é daquele país, é feita de imigrantes e, no entanto, em termos de hospitality e turismo, estão no topo. Pensemos em Paris, Londres, Tóquio. É onde encontramos do melhor. E eles não vivem de parisienses, de londrinos ou de japoneses. Obrigado. Obrigado por terem respondido à questão com tanta energia. Bom, vou passar a palavra à doutora Patrícia, que ainda quer fazer uma muito rápida. Temos muito
Hi guys, I'm going to ask you in English because you are from an hospitality operations management course, so it makes all sense that we speak in English. In terms of, you focused over there the guest experience manager job. Why do you think it's so important and it's increasing nowadays, day by day, that function in the hotels? The guest experience manager? Because every day more we can provide a better experience, a personalized one, to every client. For example, I'm going to give a thing that happened yesterday. I was working and I was serving a couple and it was his birthday. I said, by the way, happy birthday, sir, congratulations. And he was the biggest smile that I ever saw. So I think it's very important, the attention to detail, especially, and having a person to do that job, it's very, very good. Fundamental. Exactly. Obrigado. From people to people. We need someone to take command and to organize The attention to detail. until they get home. We And need yeah, after the arrival. Exactly. So you think that is a trend, actually? It's not a trend. It came to stay. I think it's something that we all had in different names, Desculpa, mas like vamos ter de PR terminar. before, Eu sei que o but debate now está interessante, we have mas someone actually caring for the customer, and that obrigado, will- Pedro, that pela will tua stay. energia incrível, mas vamos ter que finalizar. Obrigado à turma de gestão hoteleira e alojamento pela vossa apresentação. Obrigado ao júri pelas perguntas. E agora vamos dar lugar à turma de gestão de turismo. Espero que essa apresentação seja cheia de coisas boas. Não sai da frente. Espera aí, já te passo. Ficar atrás porque és mais alto. Troca este, que este é mais curto. Esse é o vosso. Álvaro, tudo preparado? Ora, vamos dar início à apresentação. Boa sorte, a gestão de turismo. Bom dia a todos. Nós somos então alunos daqui da Escola de Hotelaria e Turismo. Somos da turma de Gestão de Turismo. A minha colega Beatriz, David, Luca e eu, Ana. Vamos então aqui abordar o tema que nos foi dado. Então, nós acreditamos que Portugal, embora um país tradicional, é um país que tenta seguramente seguir as tendências que o turismo assim vai exigindo, muito também por ser a principal fonte de rendimento do país. Acreditamos também que Portugal tem um vasto leque de tradições, sendo aquelas que nós consideramos assim mais importantes e que nos distinguem, o nosso património e a hospitalidade também dos portugueses. Acreditamos que as tendências não têm que ser algo necessariamente negativo e que podem sim ajudar-nos a explorar e a impulsionar também as nossas tradições e levarmos também aos turistas. Nós decidimos então partir para uma parte mais técnica, neste caso das tradições. Decidimos então dividir então Portugal em uma análise SWOT e já aqui para as nossas tradições, tal como a minha colega Ana disse, nós temos então aqui um vasto leque, seja a nossa herança, a nossa cultura e o nosso património que temos que manter. Focamos-nos aqui então um pouco mais no património e dividimos então no intangível e no tangível. Já a parte tangível, focando então nos nossos monumentos e na nossa natureza, ou seja, tudo aquilo que é físico. Já o intangível, aquilo que mais nos distingue dos outros países e aquilo que também nos mais dá valor, que somos nós, os portugueses, um povo muito acolhedor, muito quente e muito carinhoso com os turistas. Que é aquilo que também nós temos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de atuar e também de agradar aquilo aos turistas que vêm-nos cá visitar. Como o meu colega estava a dizer, temos muitas forças e muitas oportunidades, mas como temos forças, também temos fraquezas. Entre elas estão muito fortemente a nossa mão de obra, que está fraquíssima. Não temos trabalhadores de turismo que queiram estar aqui, que sejam portugueses, que tenham classificação, querem todos ir para fora. Nós precisamos melhorar muito essa parte. Mas, ao mesmo tempo, enquanto estamos à procura de termos mão de obra, nós vamos importar muitos funcionários de turismo, o que enfraquece em si a nossa identidade.
E isso pode dar fraquezas em infraestruturas, a identidade, que faz com que o nosso interior não seja desenvolvido. Perdemos muito turismo cultural. Eu vou focar mais na parte das tendências para mencionar que o nosso grupo selecionou um grupo de tendências que achamos que não vai atingir um pico e depois vai perder força. Daí nós termos selecionado o turismo de luxo, o turismo de nicho, o turismo criativo e o ecoturismo. Nós somos da opinião que eles estão todos interligados e que Portugal pode beneficiar bastante a partir destes, sendo, por exemplo, o turismo de luxo poderá cativar mercados com grande poder de compra, tal como os Estados Unidos e, de momento, o Brasil, como vemos que está a crescer. E estes são mercados que procuram estadias de longa duração e procuram também experienciar o que eles não têm no próprio país, que pronto, têm uma história mais curta e nós temos uma cultura que também já estende-se há vários anos, séculos, na verdade. Daí um turista que possa vir a Portugal poderá beneficiar do turismo de luxo, que depois está ligado a um turismo de nicho, que para nós, se calhar, por exemplo, o enoturismo já não é bem um turismo de nicho, mas que para os estrangeiros ainda é algo a ser bastante explorado. Explorar o enoturismo poderá então trazer benefícios para regiões com menos população, que dependem mais deste tipo de produção. Depois passando também para o turismo criativo, como nós temos bastante cultura, os estrangeiros poderão beneficiar de aprender sobre a nossa cultura, participar nela, que hoje procura-se muito mais turismo de experiências do que se procura simplesmente umas férias de lazer para descansar. E depois, naturalmente, com a pandemia veio a tendência que é o ecoturismo, que nós achamos que vai ficar, que naturalmente está a ganhar força, como nós também até vemos do glamping, que é a junção do ecoturismo com o turismo de luxo. Eu ainda vou dizer uma coisa. Também há algumas tendências muito focadas no turismo de luxo, também são o exemplo das visitas exclusivas a locais. Um dos exemplos que temos aqui no Porto é, por exemplo, a Livraria Lelo, que faz visitas a grupos ou a casais exclusivamente durante os horários em que a livraria está encerrada. Temos também, por exemplo, os jantares privados em galerias de arte, em que são chefes mesmo selecionados e que estão ali naquele momento para servir o jantar privado. Outras tendências também que temos, um bocado fora do turismo de luxo e mais dentro talvez do turismo criativo, são também as visitas feitas, por exemplo, aqui na cidade do Porto, de forma menos convencional. Um exemplo que temos até é do caso de uma professora que temos aqui na escola, das visitas em que relatam a história do Porto com espécies de teatros. Espalhados pela cidade. Exatamente, exato. espalhados pela cidade, e achamos então que são tendências que nos ajudam a aproveitar o máximo das nossas tradições e talvez explorar assim melhor o território. E para mencionar uma última tendência que achamos bastante relevante é o marketing. O marketing mudou completamente com a pandemia. O marketing tornou-se inovativo. Estamos a utilizar, por exemplo, AI, inteligência artificial e realidade virtual para conseguir cativar o nosso cliente. Hoje em dia o turista é mais exigente, precisa de ser cativado, precisa de ser conquistado e poder vivenciar um bocadinho, ou ter uma pequena prova do que vai ser o destino, que vão ser as férias, é crucial para eu conseguir convencer a vir. Sim. Ok, para terminar então, focando-nos aqui então na questão de se o setor da hospitalidade está pronto ou não, nós dizemos que sim, está pronto cá em Portugal. Cabe então às empresas do setor da hospitalidade incorporarem-se um pouco então com estas medidas, com estas nossas tendências apresentadas, ganhando assim um pouco mais e fortalecendo também a indústria do turismo e ganhando assim um pouco mais valor, dando mais valor ao país, neste caso nestas áreas. E pronto, com isso tudo ajuda então a fortalecer aqui o que é o nosso turismo cá em Portugal. E é isso, obrigado. Obrigado, David. Obrigado, Beatriz, Luca e Ana. Passo a palavra ao júri. Sim, toca. Eu falo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabéns pela vossa apresentação, parabéns por terem começado por um modelo. Eu só queria chamar aqui a atenção do seguinte: a mão de obra não é uma fraqueza em Portugal. A falta dela é que é uma fraqueza, conforme foi explicado. Portanto, tenham atenção quando escrevem. Por outro lado, a falta de qualificação, felizmente, não é para nós um problema.
alegando o anterior, portanto, a falta de interesse em alguns dos nossos jovens, que esperemos que venha a aumentar o interesse pelo turismo, é que é importante. Portanto, é só para prestar ali a atenção. E eu também, outra das coisas que a Livraria Lelo já foi mencionada aqui 2 vezes hoje, é a segunda. Tenham atenção que a Livraria Lelo não foi promovida pelos portugueses, foi promovida por um evento literário, o que já de si representa uma grande fraqueza. Portanto, falta-nos a nós promover o interesse nas nossas próprias tradições. É só uma nota. Gostei da vossa apresentação. Muito obrigada. Não tenho mais nada a referir. Obrigado. Obrigado, Dr. José Oliveira, pelas notas. Não sei se mais alguém, se o júri tem alguma questão. Só mais uma questão, se tiverem, porque estamos com o tempo limitado. É tudo. Obrigado ao Grupo de Gestão de Turismo. Bonita apresentação. Ora, depois de gestão de turismo temos gestão de restauração e bebidas. O 7º grupo a apresentar. Estamos a chegar ao final das nossas apresentações. Podemos? Força, boa sorte. Bom dia a todos. Veio um problema do grupo, 2 colegas nossos não puderam comparecer. O nosso grupo é uma colisão entre gestão de turismo e Food and Beverage Management, que é basicamente já é relacionado em inglês. Bem, para dar início ao nosso trabalho, achamos importante falar sobre olhar criticamente versus agir em conformidade. Nossa geração atualmente sabe identificar e compreender o que há para ser mudado, ou seja, identificar os problemas, mas não agimos em conformidade, ou seja, não arranjamos uma solução. Para dar continuidade à minha resolução, irei dar a palavra à Rita. Então, para falarmos um bocadinho das tradições, como toda a gente sabe, as tradições são um ponto fortíssimo de cada país, e falando de Portugal, sem dúvida que é um ponto a valorizar, mas tendo em conta que as tradições é necessário que sejam benéficas para o meio ambiente e para o ser humano, e há algumas que não respondem a estas necessidades, e por isso existe a necessidade e a oportunidade de darmos valor às tendências, ajudarem nestas tradições. Temos o exemplo das touradas. Como toda a gente sabe, existe essa tradição em Portugal, mas há a oportunidade de melhorar. Temos o exemplo no México e nos Estados Unidos, que as touradas, em vez de serem usadas com aqueles espetos, é usado velcro para imitar isso, preservando o bem-estar do animal e criando um bem-estar também a toda a gente que vê, tendo em conta a sustentabilidade. Nós podemos, por exemplo, em vez de usarmos material que não é tão, que é mais malicioso ao meio ambiente, nós podemos ter em conta o uso do material nacional para promover a economia e assim preservar também o meio ambiente e a necessidade de promovermos o nosso produto. No tópico de tradição, queria dizer que o núcleo e a base da tradição são as pessoas, são os locais. Daí o tópico de sustentabilidade, mais especificamente a sustentabilidade social, porque temos que ajudar, sustentar e suportar os locais. São eles que mantêm a nossa tradição e a nossa cultura viva. Os turistas começam a procurar mais um turismo autêntico, às experiências, mas não é o suficiente. Sempre temos que ser nós a oferecer, temos que ser nós a criar para tentar descentralizar o turismo. Temos um foco muito grande no litoral do país e temos um grande potencial para o turismo rural. Portanto, com a tecnologia podemos abrir portas e podemos dar acesso a evoluir e dar a conhecer aos turistas e outros países o que temos para oferecer a um nível
nacional e completo. Não só o nosso litoral começa a ficar saturado. Aqui só para um bocadinho finalizar e juntar toda a linha de pensamento, começando aqui pelo que o Ricardo referiu no início, que é a nossa geração é capaz de olhar criticamente para os problemas. Arranjar a solução já é mais complicado. Nós temos que começar a desconstruir o nosso mindset do imediato, de arranjar soluções para o que é necessário agora, para podermos quebrar as normas e os paradigmas. Por exemplo, o que o Vítor estava a falar agora do turismo rural. Eu concordo, é certo com o que o Dr. José Carvalho disse há pouco, que há zonas no litoral que não estão tão desenvolvidas, mas a realidade é que consegue-se ver, pelo menos em Portugal, a zona do Porto, de Lisboa, mesmo do Algarve, está completamente saturada em termos de turismo e está a haver um esforço para esta descentralização ocorrer, como o investimento que está a haver no Douro, na região dos vinhos verdes, falando aqui mais no norte. E é super importante para, primeiro, acabar com esta saturação que está a haver nas grandes cidades e depois para termos a possibilidade de começar a trabalhar em quebrar as normas e os paradigmas. A nossa geração ainda não é a geração da mudança, pensamos nós, mas estamos a caminho de lá. Se há 20 anos era aceitável, por exemplo, trabalharmos em horários repartidos, trabalharmos horas extras sem sermos remunerados em condições, hoje já não é uma opção para a maior parte de nós. Portanto, temos que desconstruir o nosso mindset para depois então podermos quebrar as normas e paradigmas e fazermos um melhor e maior turismo para todos. Obrigada. Presumo que terminaram a apresentação. Sim. Obrigado. Passar a palavra ao júri. Tem alguma pergunta? Dr. José Oliveira. Desculpa, eu hoje sou o homem das notas. Deixem só que vos diga aqui uma coisa que eu penso que é um erro crasso. Nós que estamos a olhar para aí, estamos a olhar para a geração do futuro, que é a vossa. Vocês é que são a geração. Não vamos esperar para os vossos filhos, que não sabemos quando podem chegar, nem os vossos netos. Portanto, tenham aí atenção e assumam essa responsabilidade. Vocês é que são a geração da mudança. E nós estamos aqui para ajudar. Respondendo à sua pergunta, nós apenas respondemos à pergunta que nos foi dada, que foi se já estava na altura de se quebrar as normas e os paradigmas. E o que nós achamos é, tendo em conta o facto da nossa geração ter a capacidade de fazer o olhar crítico, mas ainda não estar a agir em conformidade com tal, e temos que trabalhar na desconstrução do nosso mindset. Por isso é que não consideramos que seremos nós ainda, agora, neste momento, a mudar as normas e os paradigmas. Tendo em conta isso. Sejam proativos e digam que já estão prontos há muito tempo. Com certeza. Obrigado. Mais alguma questão? Podemos? Doutora Patrícia Ramos. Olá, parabéns pela apresentação. Olhem uma coisa, há aqui uma questão que eu gostava de saber a vossa opinião, e isto é mais um pedido de opinião, porque acho que é uma questão que nos acutila a mente diariamente. Vocês focaram aqui 2 pontos. Primeiro, vamos desconstrução à geração do imediato, ok, estamos todos de acordo, acho eu. Vamos desconstruir portanto, o nosso mindset imediato, porque nós somos bons a criticar, não somos bons a arranjar soluções. Paralelamente a isso, vocês disseram que era uma geração que já estão a introduzir alguma mudança porque não querem os horários repartidos, não querem esse tipo de coisas, ok. Já pensaram, isto é uma pergunta que eu deixo no ar, já pensaram que é exatamente o pensar no imediato que leva a que vocês não queiram esse tipo de coisas? E esse tipo de esforço? Que se vocês virem as coisas, isto é uma pergunta que eu deixo, sou advogada do diabo, que se vocês funcionarem, pensarem não a curto prazo, como vocês estão a pensar agora, no imediato, mas pensarem a longo prazo, e esse espírito de sacrifício poderá ter frutos? Deixo a pergunta no ar. Mas quer uma resposta? Ou está à procura de uma resposta? Só uma nota, eu sei que esta pergunta dava seguramente para 10, 20 minutos, mas rápido, vou pedir que seja muito rápido. Obrigado. É uma boa questão. Eu não posso falar dos meus colegas, mas eu posso falar por mim.
Eu já estive na posição de horas extras não pagas, já estive em posição de horários repartidos e eu efetivamente não vejo benefícios nenhuns a não ser eu quero mudar para mim, obviamente, mas também para os próximos que vêm aí. E se há 4 anos, quando eu entrei no campo, quando comecei a trabalhar, se achava que era uma coisa que podia aceitar, hoje já não consigo concordar e acho que não é vida para ninguém e também está aqui muito ligado à parte da sustentabilidade social e tudo mais, que é se nós estamos a lutar para os nossos turistas terem experiências mais autênticas, para terem uma vida mais calma, inspirada, para poderem conhecer as nossas tradições, porque é que nós vamos nos estar a matar, entre aspas, muito entre aspas, obviamente, se queremos dar esta oportunidade às outras pessoas? Não faz sentido. Obrigada. Obrigado, Filipa. Obrigado à Gestão e Restauração de Bebidas pela apresentação. Obrigado. Foi sem dúvida uma discussão intensa. E vamos finalizar com o grupo de Gestão e Produção de Cozinha. Vamos terminar em beleza com a cozinha. Espera. Isso, boa. Oh, cuidado com o São João aí. Apresentação de São João. Oh, já foi o São João. São João está mal. São João está mal. Dê-me sinal quando quiser. Pronto. Podemos? Estou. Podem começar. Bem, boa tarde, bom dia a todos. Em primeiro lugar, este grupo adora ser enfiado em encrencas, e por isso queria agradecer ali ao grande professor Pizarro por nos ter trazido aqui. Nós somos um grupo que tem 2 paixões em comum, a comida e a literatura. Por isso, pensando nessas 2 paixões, tivemos uma ideia e criamos um projeto. A herança lusitana. Exatamente. E por que não trazer escritores antigos portugueses que possam contar os pratos típicos da gastronomia portuguesa? E de forma a preservar a nossa cultura e educar as novas gerações e preservar o património português, criamos o nosso projeto, a Herança Lusitana. Este projeto consiste em fazer jantares culturais com comida tradicional portuguesa, pratos tradicionais portugueses, mas apresentados por hologramas, utilizando também a inteligência artificial, hologramas de escritores portugueses, como por exemplo Essa de Queiroz, Miguel Torga, Fernando Pessoa ou Camilo Castelo Branco. E eles contariam a história dos pratos e curiosidades sobre os pratos enquanto as pessoas os degustavam. Também na mesma empresa, mas porque acreditamos que a formação dos jovens é muito importante para a manutenção das tradições e para a preservação do nosso património, gostaríamos também de levar este projeto às escolas e ensinar nas escolas a cozinhar os pratos tradicionais portugueses, mas usando mais uma vez os hologramas e a inteligência artificial, porque sabemos que as novas gerações têm pouca paciência para ler, para procurar e, portanto, usaríamos as tendências da tecnologia para levar de outra forma, de uma forma mais inovadora e criativa, as tradições aos mais jovens. A nossa prioridade é recuperar a identidade de cada região por onde vamos passar, ou seja, o nosso projeto é um projeto móvel que vai percorrer o país e, acima de tudo, enaltecer a autenticidade do nosso país. Com isto, vamos falar com produtores locais, vamos utilizar produtos sazonais e emendas típicas de cada iguarias típicas de cada região. Também queríamos trazer
incluir a sociedade de cada região, ou seja, por exemplo, ir a universidades séniores e trazer as avózinhas, os avózinhos que têm as histórias, as receitas, a cultura inserida neles e ajudar-nos com este projeto, incluí-los de volta na sociedade, incluí-los com a geração mais jovem e vermos que não são só não são uma geração esquecida, são uma geração que tem muito para ensinar, que tem muito para nos mostrar, o nosso país tem muito para nos dar e a nova geração, isso passa-lhes à frente porque eles pensam a 1000 à hora e isso já foi, portanto é trazer os mais velhos para nos poderem ajudar também. Cozinhar de uma forma também mais sustentável, recorrendo a formas antigas de cozinhar estes pratos tradicionais, com as técnicas do antigamente. Que reduz o desperdício. Que reduz o desperdício, a pegada ecológica, recorrendo aos produtos locais, sazonais, por sua vez. O que também pode melhorar a economia dessas regiões onde levaríamos o projeto. E envolver essas pessoas também, fazendo-las sentir incluídas neste projeto e abraçar aqui um bocadinho novamente a cultura portuguesa, que vai de geração em geração, de uma forma mais cativante para a nova geração, recorrendo à inteligência artificial e aos hologramas desta forma, com os antigos escritores portugueses, mas não esquecendo as raízes de cada cantinho português. Pronto, ao recuperar a nossa identidade e ao enaltecer as nossas tradições, vamos não só chamar as gerações portuguesas mais novas, mas vamos também acabar por chamar os turistas que vão também conhecer melhor as nossas raízes e levar o nosso património gastronómico e não só lá para fora. E acho que isso também é o que interessa, é dar-nos a conhecer não só a nós, mas também aos outros. Há também, como sabemos, e para finalizar, a hospitalidade tem uma urgência de cuidar das pessoas de uma forma personalizada, dar um atendimento que faça com que as pessoas se sintam especiais, acarinhadas, e eu acho que o povo português tem essa missão e tem essa identidade de sermos um povo que acolhe bem as pessoas, que trata bem as pessoas, e não podemos esquecer isto e fazer com que os que passam por nós deixem um pouco de si e levem um pouco de nós, e manter este legado e esta herança que nós aqui, neste tempo que nos foi proposto, tentamos criar aqui um projeto e fazer com que isto possa um dia acontecer nas nossas mãos ou noutras mãos, mas temos a fé de que temos todas as capacidades para agir nesta urgência da hospitalidade e de incluir as novas tendências. Mas voltar às raízes para seguir em frente. Pronto, obrigado. Muito obrigado ao grupo de gestão e produção de cozinha. Passo a palavra ao júri, se tiverem alguma questão. Dr. José Oliveira, mais uma nota. Em primeiro lugar, os parabéns pela vossa apresentação. Gostei muito da vossa apresentação. Obrigada. Eu queria lançar-vos aqui uma questão. Vocês falaram na pegada e na sustentabilidade. Muito interessante e acho bem. Eu queria que vos esclarecer a seguinte questão. Tendo Portugal esgotado os seus recursos ao fim do 5º mês, portanto, este mês de maio já esgotamos os nossos recursos, como é que vocês veriam a cozinha sustentável por forma a prolongar os recursos que temos disponíveis ao longo do tempo? É voltar um bocadinho ao antigamente, às técnicas de convecção antigas, que sabemos que gastavam muito menos recursos e que precisavam de muito... Exatamente.
por exemplo, a forma de fazer pão, como antigamente, em vez de usar os moinhos. E o reaproveitamento da vassoura, que hoje em dia a sorda é só para... A sorda, ninguém gosta da sorda, é só para as camadas mais adultas, digamos assim. E acho que temos muito a aprender com a nossa cultura e dessa forma também nós temos muita vontade em aprender e poder contribuir também como cozinheiros futuros. Temos uma grande responsabilidade também neste aspecto de responder à sustentabilidade e à escassez de todos os recursos que sabemos que é real, mas que temos que realmente que agir e que fazer alguma coisa e pensar neste tipo de projetos e conversar sobre isto e pôr em prática, porque é realmente, como diz, ao fim do 5º mês já esgotamos os nossos recursos. E se calhar com a prática... E acho que também cabe a cada um de nós fazer uma pesquisa com os nossos avós, com os nossos tios, avós, de métodos, por exemplo, a conservação de alimentos. Antes também se conservavam alimentos e não existiam frigoríficos. Antes também se cozinhava e não tínhamos luz em casa. Por isso, acho que também é a responsabilidade social de cada um de nós arranjarmos estratégias que nos levem ao antigamente para protegermos o futuro. Muito obrigado. Foi realmente um projeto interessante. Eu posso dar algum curso de conservação se precisarem, sei algumas formas. Vou passar agora a palavra ao Alex, que ele tem algumas. Diz? Vamos agora dar 5 minutinhos de intervalo para fazermos aqui a soma da pontuação. Sim. Acho que os grupos estão nervosos, vão precisar aqui de tomar um cafezinho. Só um bocadinho. Segundo, esperem um segundo. Esperem, eu falo. Vamos. Esperem só um bocadinho sentados, se calhar. Notas quê? Desculpa. Depois podem ver que agora vamos lá. Está tudo a vocês. Obrigado, Sr. Pizarro. Sempre em cima do acontecimento. Bom, eu vou quebrar aqui o protocolo e vou tirar o meu casaco, eu estou a morrer. Não vou. Como é que funciona? Vais fazer contas. Vou. Caneta, quem tem caneta? Ela tem a calculadora. Não, mas a caneta tens a apontar. Não tem. Não digam nada à pessoa Cláudia, por favor. Eu preciso de calculadora para fazer o quê? Caneta ou lápis? Caneta, lápis, não interessa. Tirar uma primeiro. Só um bocadinho. Fazer o quê? Quem tiver mais pode tirar mais pontos fácil. Mas é para grupos. São 1, 2. Não precisamos dos outros, não nos adianta de nada, fazemos as folhas todas. Vini de atraporas. Esquece, não interessa. São detalhes. Olha, Marcelo. Estamos no meio, não dá. 1, 2, 3. Faltam 3. Faltam 3. E eles foram muito fixos. O júri para o grupo deixa. Não, deixa estar. Olha, passaram 7 minutos. Não. Toma. Faltam 2. 5 na GT. Espera aí. Tira-se aqui. Mas por ordem. Bora. Hã? Por ordem? Não, vais por aí. Vai, soma aí. Ela se eu te somei. 7. Não está aí também, que é para Eu eu. dou a nota final. 7, 9. 5. 8. Faltam quantas? 8. 8 nesse? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, está certo. Pronto. Não é 6? Não, são 6. Quanto é que é? 10 estão? E 10 estão? É, vai, apaga. 9, 7, 10, 8, 9, 6. Calma.
mais 6, mais 7, 6, 6, 7, tá. 8, 6, 9, 7, 6 e 8. Então, se trabalham sozinhos no tempo, vai ser enviado. 8, 7, 10, 7, 10, 9, 7, calma, 7, 4, 5, 4, 7, 5. Jesus, 5 horas. 7, 5, 6, 4, 6, 4. Dá 7, 6, 7, 6, 9, 4, 8, 6. 40. Vamos passar. Então tá 52, depois 51, depois 45 e 40, aqui foi 46. 40? Isso é o quê? 40. Faz outra vez a última. Faz outra vez a última. É 40, é o... É 40, dá certo, é um 40. Então é o primeiro. Então, GTC. Não interessa a ordem, não há ordem. Só a ordem no fim. Isto é a primeira fase. Assim, né? Ainda está a gravar? Está a gravar ainda. Professor, quer dizer o professor? Quer dizer o Alba? Quem quer fazer? Pode ser tu, olha uma coisa. Quem é que ganhou? Não é quem ganhou, vamos dizer só os 4 que começaram. Fazemos a ordem. Não. Foi 9. Só 4, né? Eu vou pedir só que 100 e depois. Atenção, agora diz o seguinte. Entre 10 minutos de intervalo. Eu digo 10 minutos de intervalo. Já sabes, Alex, sabes? Não, 10 minutos de intervalo. Depois falei que não vou Vamos ter 10 minutos de intervalo. E o que é que tu vais dizer a seguir? Vou dar a indicação dos 10 minutos de intervalo. Pedir a todos que se sentassem, seria mais fácil para não haver barulho, confusão. Para a próxima vez vamos levar o Xavier para o debate, que ele está com muita força. Eu vou agradecer e assim depois tu dás as notas. Desde já gostaria de agradecer ao júri, aos mentores, a todos os grupos. As apresentações foram muito interessantes e pertinentes, como disse há pouco. E agora chegou o momento das decisões. Vou passar essa bola aqui ao meu flanco direito, aqui ao Alex, para dar a informação de quem passou à segunda fase, os 4 grupos que passaram à segunda fase. Ok? Obrigadíssimo. No seguimento do que disse o Marcelo, queremos agradecer a todos os grupos que fizeram a apresentação, mas como é tão natural em todos os concursos, nem toda a gente pode ganhar e nem toda a gente pode avançar à próxima fase. É com muito prazer que anuncio que os 4 grupos que passaram foram Gestão de Turismo, Gestão de Produção de Cozinha, Gestão de Restauração e Bebidas e Gestão de Hotelaria e Alojamento. Agora, antes de irmos a intervalo, vou passar outra vez a bola ao Marcelo, para ele vos dar algumas informações de como vai ocorrer. Ok, parabéns aos vencedores, parabéns aos vencidos. Não é? Vou só dar a indicação para os grupos que ficaram, os 4 grupos que vão participar na segunda volta, digamos assim, vão começar os trabalhos às 11h55, ok? Temos das 11h55 até ao meio-dia e 45 para trabalhar. A questão da mentoria, vocês não são obrigados a ter mentoria. Podem chamar o vosso mentor que vai estar aqui. Ou seja, se tiverem alguma dificuldade na área em que acharem que é interessante, podem chamar os mentores, exatamente os mesmos mentores que estiveram na primeira parte. Ok? Por isso agora, descansem 10 minutinhos, comam, bebam e depois vamos para a segunda parte. Ok? Obrigado a todos. Não, agora vocês agora só têm. A ordem foi. Ok. O oitavo a apresentar. Então quem é que passou?